Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Karine. Hoje nós vamos falar sobre direitos, né? Direitos de pessoas com deficiência, direito do policial penal, do policial como um todo também. Vamos conversar hoje sobre direitos. Eu queria que a doutora Karine se apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre sua formação e se apresentasse para o público de casa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Karine Moizinho, parceira da IPPERJ, advogada aí quase 10 anos nessa estrada longa da vida. Sou pós-graduada pela PUC Rio Grande do Sul em Direito Penal e Criminologia, tá bom? Tá? Ah, isso. Você falou que ia advogar há quanto tempo? Ou não falou? 2000, falei quase, né? Quase 10 anos 10 nessa anos. estrada, né? E, doutora Karine, o que que fez, antes da gente começar aí nessas pautas, né, o que que fez você escolher o direito? Peraí, tem que falar a verdade? Fala a verdade, se você não gostar da verdade, a gente corta depois. Pega de surpresa, né. O que que acontece? A gente não costuma fazer as pautas perguntando justamente por Aham. isso, senão a pessoa fica pensando nas respostas. Ah. Aí, assim, mas fala a verdade. Eu tenho até vergonha da verdade. É porque às vezes não é vergonhoso. Não, porque o que que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito focada, Certo, né. E assim que eu terminei o ensino médio, eu já queria ir logo para uma faculdade. certo. O que que eu queria dessa faculdade? Eu queria que quando eu terminasse essa faculdade, eu teria uma estabilidade, só que engano meu, né, ninguém tem estabilidade hoje Sim. na vida, né. Mas o que que me chamou a atenção? Eu estava assistindo um filme, É. sério. Eu não posso falar essa verdade aqui. Fala! Eu estava assistindo um filme Legalmente Loura, aí eu achei ai perdão, Cuidado só pra não cair no seu celular. eu achei aquilo sensacional, na minha Aham. cabeça o direito era aquilo. Aí eu resolvi e falei assim: "Ah, vou fazer direito, vou me aprofundar mais sobre essa história, né, pra buscar, pra entender melhor". Olha como é que funcionava, eu também tinha o quê? Você era 20 novinha, anos. É, é. aí aquilo me chamou a atenção. Então, dali pra lá, aí eu comecei a fazer o direito, aí eu nunca mais parei. Entendi. Aí você gostou e se apaixonou Me ou só apaixonei e tô até aí até hoje. Até estando na faculdade, eu até pensei em ser delegada, aham, mas aí quando eu comecei a advogar, aí eu foi falei: gostando. "Quer saber? Eu acho que eu vou continuar sendo advogada". Entendi. Aí eu gostei. Ah, mas por que você não queria contar isso? É porque eu fiquei sem graça, pelo amor de Deus, eu sou tímida, Reora, ppelo amor de Deus, calma aí. É bom que deixei até nervosa. Deu um quebra-gelo. Ai, meu Deus, fiquei nervosa mesmo, porque eu não esperava isso, meu Deus. É porque eu não esperava, calma aí. Caraca, você me deixou muito sem graça. Ah, mas eu achei que fosse uma pergunta natural. Não, porque ai, meu Deus, calma aí, deixa eu me recuperar. Eu fiquei muito sem graça, cara. Ai, calma aí, deixa eu ir no banheiro, deixa eu me recuperar, calma aí. Caraca, que vergonha. Não acredito. Relaxa, Ai, dá pause, ô Davi. Então, voltamos aqui, uma pausa, com a doutora Karine. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as pautas, né, os direitos que envolvem uma pessoa com deficiência ou até mesmo o responsável, né, por pessoa com uhum. deficiência. E, doutora Karine, vamos lá, qual um dos direitos que a gente pode estar pontuando que hoje uma pessoa com deficiência tem? E como ela pode pleitear esse direito? Vamos lá, vamos começar pelo principal mais falado hoje em dia, que é o BPC Loas. Isso, é importante. Vamos lá, o que que acontece? O BPC Loas hoje em dia ele é muito conhecido, só que as pessoas confundem muito achando que é um tipo de aposentadoria, o que Aham, não é, né. aham. O BPC-LOA ele é um benefício, né, benefício de prestação continuada para as pessoas que têm deficiência, idosos acima de 65 anos, tá. O que que acontece no LOAS? A renda per capita dele é de 1/4 de salário mínimo, porém essa renda, ela tá tendo eminência de ser flexibilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por quê? O que que acontece? Muita gente hoje em dia, além da renda, ela precisa estar inscrita no cadastro único. A pessoa precisa
fazer a perícia psicossocial, que é a perícia para poder analisar a sua questão biológica da sua saúde, a questão do seu psicológico e principalmente seu social. Olhando para o lado das ações judiciais, que a gente vem enfrentando muito, vem litigando no judiciário, o que que vem acontecendo? Tem muita gente que tem a doença, tem muita gente que alcança a idade de 65 anos, mas tem muita gente, o que que ocorre? Ela não tem a questão da renda per capita, que é um quarto do salário mínimo. Aham, A regra é um quarto do salário mínimo. Para certo. a gente poder flexibilizar, conforme o Superior Tribunal de Justiça vem fazendo, o que que a gente precisa fazer? Passar para essas pessoas: "Olha, doutora Harry, olha, eu recebo a mais de um quarto do salário mínimo. Eu preciso que você comprove a questão sobre as suas rendas, despesas médicas. A gente precisa mostrar para o judiciário que você, apesar de você ter uma renda per capita superior a um quarto do salário mínimo, essa sua renda é comprometida em outros gastos, sustento, alimentação, medicamento. Isso é muito importante destacar quando a pessoa não se enquadra na questão da renda, porque Aham. muitas das vezes, até saiu uma decisão, uma publicação, perdão, do INSS, que ele falou assim: você não precisa de advogado para poder pleitear seu BPC. Aí, o que que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão entrando com os pedidos administrativos juntos no INSS. Para quê? Porque justamente a OAB-RJ ela até fez Uma nota. uma outra postagem, né, uma nota falando sobre isso. As pessoas estão buscando o INSS sozinha. Aí o que que Aham. acontece? Acaba esbarrando ou não tem a renda, ou o próprio INSS, diz que aquela pessoa não tem aquele tipo de deficiência. E tem todo aquele rol completo da deficiência. Autismo. O autismo ele está sendo o número um, o debate, hoje em dia no INSS. Só que o INSS ele está barrando muito a questão da renda per capita. Não está observando os gastos que os familiares possuem, gasto com terapia, porque não querendo puxar um outro assunto, né, sobre a questão do plano de saúde também, É, aí que depois é até importante a gente falar também, essa questão do plano que é muito limitação das terapias, que o é, STJ recentemente proibiu o plano de limitar a questão da terapia, né. aham. Que o plano tem que seguir conforme o médico prescreveu, porque o médico que sabe quais são a quantidade de terapia, tudo isso, o plano ele não pode limitar. Só que o que acontece? As pessoas hoje em dia acho que o acesso, né, da informação, o acesso da comunicação, acaba a pessoa deixando de lado um pouco o seu direito. O que que Aham. a gente costuma fazer no escritório? A pessoa quando ela entra e tem seu benefício negado, a gente costuma falar: "Procura advogado", né, o advogado da sua confiança. Para quê? Pra requerer judicialmente. Porque muitas das vezes quando a pessoa não está encaixada na renda per capita, você pode recorrer ao judiciário demonstrando toda a questão dos seus gastos, despesas, terapia, qualquer outra coisa que o quê? Que possa complementar sobre a questão para a gente poder ultrapassar essa barreira da renda per capita, que é um quarto do salário mínimo. Tá, então só um minutinho antes de você avançar. Normalmente, as pessoas entram com o pedido administrativo e o INSS tem negado. Sim. Não dá. É grande essa rejeição? É, né? 90%. Olha, recentemente saiu uma matéria que o INSS está com quase 2 milhões de processos administrativos Eita. represados É, sem ter tido esse julgamento administrativo. entendi. Aí com a negativa do INSS, entra-se judicialmente. E é necessário esse pedido na via administrativa. É, não tem como você ingressar logo de pronto, né, na via judicial. Não é, tem que fazer esse requerimento junto ao INSS. Certo. Aí após a negativa do INSS, dá entrada no judicial, e aí alegando-se que você tem muitas despesas, né, com aquela pessoa com deficiência, você comprovando essas despesas que existem, há a possibilidade do judiciário entender que você faça jus ao benefício. É, se a questão da negativa administrativa for relacionado à questão da renda per capita. Agora, se a questão da administrativa a negativa administrativa for relacionada à questão da doença ou porque Da geralmente tipicidade, né. do tipo de doença, o que que acontece? Aí você vai ter que recolher todos aqueles laudos que declarem de todas as formas que você não pode exercer nenhum tipo de profissão, começando por aí, e a questão da sua deficiência. Isso tem que ser no laudo. Deixa eu só tirar uma dúvida, ô Karine. O BPC, ele é só para você falou da acima de 65 Isso, anos, idoso. né, que eu não me recordava.
E eu sei, claro, que é para pessoa com deficiência, mas também é para pessoas com algum tipo de doença? Também, pessoas com doença. Ah, não sabia. Pessoas Deve com ser doenças câncer isso que têm eu ia direito a falar, BBC, crônicas, algumas doenças coisas. crônicas É. têm direito ao BPC. Ah, tem direito também. Mas aí, o que que acontece? A pessoa tem que ter a doença e ela tem que estar dentro da renda per Sim, sim, capita. se Cada enquadrar nos outros requisitos também, não é Exatamente. só ter a doença. E quando tem a negativa, ele diz o porquê que tá negando. É, o INSS ele é obrigado a deixar claro por que que tá ocorrendo essa negativa. Entendi. Tá, pode prosseguir que eu acabei te cortando. Mas foi cortou, esqueci onde eu estava. Então, aí você falou que você pode recorrer junto ao judiciário. E hoje no judiciário, são entendimentos ou já tem súmula? Como é que tá isso? Então, vamos lá, você recorre, o Isso, Tribunal Regional Federal, geralmente ele não vem reconhecendo. Aí você sempre tem que estar jogando processo ao STJ, entendi, entendeu? Porque o próprio STJ ele vem flexibilizando, que ele vai analisando as provas, entendeu? entendi. Lembrando que analisando as provas entre aspas, né? Porque o exame necessário de provas não cabe recurso especial. Tem que ser tratado em cima sobre essa questão da jurisprudência, verificando os casos análogos, tudo certinho para você saber se é cabível. Aqui no Tribunal de Justiça no Tribunal Regional do Rio de Janeiro, tem algumas turmas que dão. Mas a gente precisa entrar com o processo, ele de uma forma bem construída, com as provas, com tudo certinho. Por quê? Eu vou dar até como exemplo uma cliente do escritório, no qual a gente ingressou com o processo. Ela recebia um salário mínimo, o esposo dela não trabalhava, o filho dela era autista. Quando você ingressa com uma ação judicial, vai ser feita todas as perícias. O oficial de justiça vai na sua casa, vai analisar tudo. A decisão do juiz, eu acho que eu nunca tinha visto uma decisão daquela, vou ser bem sincera com você. Ele colocou que apesar da pessoa ser pobre, a pessoa não era miserável. O juiz colocou isso na decisão. Eita, Porque na casa dela tinha micro-ondas, geladeira e a parede dela era pintada. Absurdo. A gente entrou com hã. os recursos necessários para poder converter essa situação. É porque ele quis dizer que então você tinha que ser miserável, né, Isso, pra ganhar o BPC. miserável. É, porque também é um quarto de salário mínimo por pessoa. Tem que juntar tudo e dividir, né, pra poder ter um quarto por pessoa, é muito pouco. É muito pouco. Por isso que o STJ ele vem flexibilizando essa questão. Mas também é caso a caso, né? Não tem como a gente chegar aqui e falar que é certo. Aham, Mas é cada caso que tem que ser analisado de forma individual. entendi. É, eu sei que é um benefício que é dado pelo governo, mas ao meu entender, tá, e aí eu não falo nem como, entendimento jurídico não, tô falando como entendimento de vida. Eu acho que o BPC não deveria ter essa questão da renda per capita. Por quê? Que eu vou te falar. Porque a pessoa com deficiência, ela sempre vai demandar mais do que qualquer outra pessoa. Então, qual é o valor do benefício? É um salário O mínimo. salário mínimo. Aí você coloca assim: "Ah, a pessoa vai receber um salário mínimo". O salário mínimo, para quem tem deficiência, ela vai sempre utilizar, ou seja num remédio, ou seja numa terapia, ou seja para ajudar no plano de saúde, outros até para ajudar com as questões de necessidade básica de casa. Então, independente da sua classe social, aquele salário mínimo sempre vai ser aproveitado para a pessoa com deficiência. Aí você vai falar assim: "Ah, tudo bem, você vai pegar uma família estruturada que já tem uma condição melhor". Tá, mas se você pegar aquele salário mínimo, aquela pessoa com deficiência vai ter onde aplicar, seja no medicamento, ou seja, um exemplo, quando é criança, numa uma psicopedagogia para poder melhorar o ensino. Então, no que não falta é a demanda. Eu acho que não deveria ter esse critério da renda per capita, porque você não está ganhando só por causa do valor, você está ganhando porque você é uma pessoa com deficiência e tem mais demandas do que outras pessoas típicas. E numa família pode receber mais de um BPC, tá? Ah, tá, importante isso. É interessante, porque quando, por exemplo, lá no escritório a gente tem muito essa questão dos familiares terem filhos deficientes. Tem Porque mais de um, né, no caso? exatamente, recentemente, uma cliente até conseguiu uma para a filha dela que tinha deficiência nos braços, e a filha dela que nasceu com problemas, né, no parto. Então, a criança nasceu tendo em vista a questão do parto, teve esse retardo mental comprometido, Aham. né? Aí ela conseguiu tanto benefício para a filha, para a criança que tem 2 anos,
e a filha adolescente, porque compromete a vida, né. Aham. Precisa fazer fisioterapia, ela não tem Sim. uma adolescência normal igual os outros. Também É, tem a questão psicológica, o bullying que sofre na escola por conta da questão da deficiência dos braços. Então, é. assim, a gente lida muito com familiares, né, de baixa renda que realmente precisam, o que você falou é certo. Também não entendo que deveria ter essa renda per capita, porque muitas das vezes o benefício vai diretamente para aquela pessoa. E às vezes a família só tem aquela pessoa deficiente e conta com aquilo. E também em caso de familiares idosos. Também tem muita questão de casal que é idoso, que ambos têm o direito de estar recebendo. Tem Aham. casa que tem mais de um idoso que recebe o luz. Então, assim, como eu sempre falei, e sempre falo lá no escritório, é caso a caso. Entendi. Tem gente que foi o que eu falei dessa senhora, que as 2 filhas conseguiram, mas tem gente que não consegue nenhum benefício, apesar de ter deficiência, tá na renda per capita, porque o INSS ele tá bem bem chato, tá muito categórico com isso. E muitas das vezes tem gente que entra, é negado, Aham. e depois deixa pra lá. É, porque às vezes não quer procurar um advogado, às vezes, né, também tem o custo, também às vezes a pessoa não tem, né, enfim, é Exatamente. bem complicado. Aí você acaba perdendo o direito, né. E no caso do idoso que você falou, e se ele for aposentado, ele pode? Não, se ele tiver aposentadoria, a aposentadoria dele tem que ser dentro de 1/4 da renda per capita. Não pode esbarrar no É, no valor, caso, né, ele tendo não aposentadoria, ele vai não teria o conseguir. direito. Então, na verdade, quem consegue acima de 65 anos é quem não tem aposentadoria nenhuma, né? É, porque são aquelas pessoas idosas que não trabalharam de carteira assinada, não Ah, teve o tempo de tá, contribuição, então para ele não ficar desamparado, entendi. ele teria direito ao BPC, só que o BPC é aquilo, é o salário líquido, seco, né, entre aspas, e Aham, não tem direito a 13º. Já a aposentadoria não, você tem direito ao 13º, tem tudo isso. Geralmente são os idosos, como eu falei, que não trabalharam de carteira assinada, não alcançaram o tempo de contribuição, não tem aposentadoria especial, então entendi. assim, acaba tendo um direito para estar recebendo do LOAS, para não ficar sem ter, porque tem muitos idosos hoje que vivem sozinhos, né. É, Como aquele idoso vai conseguir subsistir? Como é que ele vai é, conseguir se manter? Porque é. a idade É chega. até o BPC não tem limite, é até o fim da vida. É, a cada 2 anos você tem que ficar refazendo, fazendo Ah, prova de tá, vida, comprovando que você ainda continua naquela condição. Não é igual a aposentadoria, aposentou, aí cada 1 ano acho que faz prova de vida, mas o BPC entendi. a cada 2 anos, precisa fazer. Eu acho que até recente, é uma decisão do atual governo, salvo engano, depois eu preciso verificar para mim não passar informação equivocada aqui. Estava sendo de 1 em 1 ano, Aham, mas anteriormente era de 2 em 2 anos. entendi. É, outra coisa também que tem que ser observada, tem que ser revista, ao meu ver, tem que ser revista. Por quê? Há deficiências e deficiências. Se você tem uma deficiência permanente, aquela deficiência não vai mudar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então por que que você tem que ficar fazendo comprovação da sua deficiência a cada ano, a cada 2 anos? Se fosse uma prova de vida, para saber se está vivo ou não, você tem até outros meios de saber. Uma certidão de óbito, quando ela é registrada, os órgãos públicos têm que tomar ciência daquilo ali e dar baixa. Agora, deficiência é igual a redução de carga horária. Você tem uma redução de carga horária no serviço público, né, por ser responsável por pessoa com deficiência. A cada 2 anos, você tem que fazer essa renovação da redução de carga horária. Se a deficiência é permanente, um exemplo, a Manu tem síndrome de Down. Ela sempre vai ter síndrome de Down, é permanente. Por que que eu tenho que ir a cada 2 anos ir lá fazer essa renovação, provar que ela está com síndrome de Down ainda? É É a desnecessário. burocracia, né. É desnecessário. Eh, a gente que trabalha muito no meio, que a gente acaba vendo as notícias, a gente verifica que são requisitos que acaba atrasando mais a questão do beneficiário, né, do que ajudando. Teve até uma matéria que saiu no Jornal Nacional, não lembro agora de cabeça, que teve corte, não sei quantos mil É, benefícios. Não sei se eu você viu essa vi, matéria. vi. Passou uma matéria de uma senhora que ela andava se arrastando e teve o benefício dela cortado. Cortado, Eita. assim, entre aspas, suspenso, né. Aham, E ela teve que ir lá fazer prova de vida, comprovar a questão da saúde dela, ela teve que refazer tudo isso. entendi. Você falou que um dos requisitos é estar inscrito no Isso, cadastro único. isso. Eu acho que quando tem esse requisito, ele filtra muita coisa. Por quê? Para você estar inscrito no cadastro, tu tem que fazer toda a parte aquele conjunto social, inclusive de renda, para poder estar no cadastro.
O exemplo, servidor público, que é mais o nosso caso. Porque eu já vi muito servidor falando assim: "Ah, Harold, eu posso citar o LOAS para o meu filho?" E aí a gente fala sempre dessa questão da renda per capita, mas agora já é uma flexibilização. Mas aí ele não em contrapartida, ele não vai ter o cadastro único. É, quando a gente trata de servidor público, aí a gente tem que trabalhar com mais cautela, né, porque a regra vai ser negar. Aham, A regra vai ser negar, dependendo do salário, a regra vai ser negar. A não ser que essa pessoa esteja com a renda dela completamente comprometida, que chegue de um ponto que ela fale: "Olha, não consigo sustentar a questão do meu parente, do nem fala assim o idoso, né, mas mais direcionado à pessoa que é dependente dele, que é a pessoa aham. com a deficiência". Então, assim, a questão do servidor público acaba se tornando um pouco mais difícil Difícil. de alcançar esse êxito para ter direito ao hoje. A questão primeiro da renda per capita. Sim. A questão da perícia social. Então, eles olham muito a questão da miserabilidade, não tem jeito. Eles vão lá, vão analisar, vão verificar. E quando verifica, assim, servidor público, subentende-se que aquela pessoa tem uma condição financeira muito boa. Então, assim, nessa minha longa estrada da advocacia, não, o que eu posso falar não vi o alcance, um êxito sobre a questão de servidores públicos requerendo esse benefício, justamente por conta da renda per capita, justamente sobre a questão social, porque acaba esbarrando e acaba que não vai conseguindo, apesar do filho menor ter deficiência, o dependente ter deficiência, acaba esbarrando nessa situação. Foi como eu te falei, se a pessoa que às vezes que recebe um salário mínimo encontra essa parede no judiciário sobre essa questão, aí quando a gente traz aqui para um servidor público, que às vezes ganha 3, 4 salários mínimos, acaba se tornando uma situação um pouco mais difícil. Entendi. Tá ótimo. Quer falar mais alguma coisa sobre o BPC? Não. E qual seria um outro direito aí que a gente pode estar trazendo para a pessoa com deficiência? Então, trouxe outros aqui, a questão do ICMS, trouxe aqui sobre a questão da inclusão da pessoa com síndrome de Down. Não sei se você verificou isso recentemente. Não, foi o quê? Vamos lá, deixa eu trouxe aqui pra gente, que é muita coisa. O aumento da porcentagem do ICMS, da isenção dele, dos veículos de até R$ 120.000, não sei se você acompanhou essa questão. Ah, agora tá quanto? Então, a isenção ele expandiu até os automóveis de até R$ 120 mil. Até 120. Isso, eu até fiz uma anotação aqui que foi até interessante. O veículo custa 120.000. Tá, isso daqui eu tive que anotar, porque de cabeça eu realmente não lembrava, Ah, mas pode eu achei falar. interessante para trazer pra gente. O ICMS, ele não vai incidir sobre os 120.000 total, a isenção, tá? Ele vai incidir sobre os primeiros 70.000. Mas aí a cobrança do ICMS, ele vai poder ser cobrado sobre a diferença. Ou seja, eles colocaram como se, tem isenção do ICMS no veículo até 120.000. Só que não é bem isso, né? Daí em cima de 120.000 É, cheio. Aí dá exatamente. diferença que passar dos 70 entre 120. Isso aí. Os 50.000. Trouxe até essa questão para poder trazer. É porque antes era 70, não era? Eu não lembro. Porque foi aumentando, acho que já aumentou 2 vezes Né, já. isso. A última vez eu não lembro quanto que estava. Aí eles incluíram as pessoas com síndrome de Down também, que só na época eu acho que tinham autismo, né. Aí agora tá incluso a questão das pessoas com síndrome de Down. Da isenção do ICMS. Aham. Mas já Foi. pegava toda pessoa com deficiência. É Ela tá porque falando aqui, gente, do veículo. Quando você vai comprar um veículo automotor, a pessoa com deficiência, ela tem algumas isenções. Ela tem isenção sobre o ICMS, aí ela falou que foi incluído o síndrome de Down, mas eu acho que já tem um tempo. Um exemplo, o veículo que a gente tem, né, que foi da Manu, uhum. já foi comprado com isenção de ICMS. Aí tem isenção do IPI e Isso é tem isenção do IPVA, né, exatamente. dos 3 itens sobre o veículo, que dá bastante diferença também. Até teve recentemente até essa semana eu li uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a mãe, que o filho era portador de autismo, foi cobrada pelo IPVA. Ah, Aí foi? ela ingressou com a ação e foi ressarcida.
entendi. Ela teve esse ressarcimento do pagamento do IPVA. Mas ela podia entrar de forma administrativa, que eles dão, aqui no Rio, assim, sem problema, Pois é, mas aí a eu não s fazenda. assim, pelo que eu li por alto, eu acredito que foi negado de forma administrativa. É, Aí ela entrou pelo Tribunal de São Paulo, né, e ela conseguiu esse ressarcimento. É porque às entendi. vezes, vou ser bem sincera, trazendo essa pauta aqui sobre o direito, às vezes a pessoa não sabe. Talvez ela descobriu naquele momento, tentou ressarcimento e talvez não conseguiu. E foi socorrer da justiça. Igual também para trazer, até, não que voltando na questão do LOAS, porque quando a gente ingressa com a ação para fazer o requerimento do pedido do LOAS, que foi negado de forma administrativa, Aham, a pessoa tem direito ao retroativo. O retroativo é desde a data do requerimento do benefício. aham. Aí quando vem aquele retroativo, o que que acontece? Eles descontam o imposto de renda. Só que o imposto de renda não pode ser descontado. Por quê? Porque Porque o o Loas LOAS não tem só o que que desconto. eles colocam? Que como vem o retroativo e vem valores acumulados, tem que descontar. Aí você tem Eita, que entrar com uma ação pedindo a restituição daquele desconto indevido. A gente também faz esses pedidos, porque acaba descontando um valor aí, querendo ou não, 1.000, R$ 2.000 é uma diferença. é, Entendeu? é, Foi até bom falar isso aqui, que agora eu me lembrei dessa situação. do imposto de renda, entendi. Tá, então a gente falou do BPC Loas, da questão do veículo, né, que você compra com desconto. Eu também não sei se vocês estão em casa, sabe, tem muita concessionária que já tem até um atendente específico para atender pessoa com deficiência. Por quê? Porque ele já sabe todo o trâmite, toda a documentação que precisa. Tem concessionária até que já tem até despachante e eles faz tudo, você assina a procuração e eles dão entrada em tudo para você. Com exceção, é claro, da documentação médica, mas o restante que precisa, você assina e o despachante vai lá e faz, adianta bastante essa parte. Muitas concessionárias têm. Eu a gente comprou na eu vou falar, a gente comprou na Honda, né, já tem uns 5, 6 anos o nosso veículo, e lá tinha pessoa específica para atender, dar todo o direcionamento da parte desses desconto todo do veículo. É importante, porque tem muita gente que não sabe disso. É. A pessoa às vezes fica meio perdida, como é que eu vou fazer para dar entrada e tal. E aí você vai na concessionária e lá você consegue resolver toda essa parte aí, sem precisar também acionar judicialmente. Aí se você tá bem dentro do assunto, né, porque sua vivência, né. É, eu tirei o carro da Manu assim, né. É isso. E qual o outro direito aí que tu acha que é importante falar sobre de pessoa com deficiência? Eu acho que a gente já abrangiu bastante. Na questão da escola, a questão da escola que a pessoa com deficiência tem direito, né, ao mediador e muita escola Não tem. Tá tendo muita dessas você situações. tá tendo essas demandas lá? E aí? Então, vamos lá, tá tendo muito problema. E tem escolas que têm se recusado a matricular. E escolas, das vezes, do município, do governo do estado. Assim, tem muitas mãezinhas que procuram a gente, que, olha, eu tentei todas as escolas para colocar meu filho, que é autismo, e é a mesma desculpa de sempre, tem que ver na outra escola. Ah, não, a gente já tá com limite. Mesmo sendo do município? Aham. É. Aí se recusa a matricular. Se recusa a matricular com a desculpa que já tem a quantidade de alunos especiais suficiente. Ah, assim, não querendo. Chegou no limite, né? É, E entendeu? aí tem adicionado judicialmente? Como é que tem sido? Aí a gente faz os primeiros requerimentos, os ofícios administrativos, né? Na maioria das vezes a gente consegue incluir aquela criança. Aí quando não consegue, aí tem que fazer o requerimento junto ao judicial, né? Mas Entendi. isso daí é mais comum do que as pessoas pensam. Eu não sabia que tinha essa recusa do âmbito, eu achei que era mais assim, particular. Porque a escola particular, né, ela acaba vendo que tem que, colocar um mediador, que ela não pode cobrar esse mediador da família, tem que ser por conta da escola. E às vezes até por falta de preparação mesmo inclusiva. Então achei que essa rejeição houvesse mais na particular, não sabia que acontecia É, no porque o público eles município. dão uma disfarçada, né? Fala que já atingiu o limite suficiente. Tem as próprias escolas especiais, né, que as pessoas procuram, mas muitas das vezes fica longe do local onde a pessoa reside. Quando a gente fala de escola pública, né, a gente fala do pessoal que é baixa renda, com acesso ao direito um pouco mais precário.
né, mas acaba a pessoa esbarrando nessas situações. Mas tem municípios, né, locais que colocam escolas específicas, mas tem mãezinhas que procuram que falam: "Ai, doutora, eu tô encontrando impedimento, tô encontrando problema". Recentemente eu estava até, assim, no off mesmo, na academia, uma mãe de colégio particular falou que o filho dela estava sofrendo bullying, porque no colégio não tinha essa mediadora, né, essa professora para poder cuidar, e que falou para a criança que: "Ah, isso daí que você tem é pirraça". Então, assim, ela: "Posso processar?" Eu falei: "Pode". Aí ingressa-se com o processo, segredo de justiça total, porque Aham, trata-se de menor, aham. todas essas situações. Mas essa questão também, ela vem abrangendo muito a questão municipal, E no caso estadual, dessa criança, ela era laudada? laudada de autismo. É mesmo? E É. a escola falou que era pirraça? Escola não, professora. Ah, é? É. Aí a gente notificou o colégio, aí o colégio falou que ia se manifestar, mas não se manifestou. E essa criança tinha mediadora? Não tinha. É porque ela precisava da mediadora e falou que a escola falava que não precisava Não a porque escola, a a professora. professora falava que não precisava porque era Aham, pirraça. pirraça, é. Porque, Que tipo, assim, doideira. ele é um autista superdotado, uma criança muito inteligente, sabe. Aham. E tudo que a professora ensinava e como a mãe também era psicóloga, a mãe ensinava já em casa. Então eu acho que por ele ser uma pessoa muito dotada, uma criança muito inteligente, ele acabava rebatendo a professora, né. Aham. Aí eu acho que aquilo ali ofendeu a professora de alguma forma, não sei, não consigo passar na cabeça do ser humano, que foi quando ela falou que era pirraça. Entendi. É, bem complicado, né, É, porque quando porque não tem o laudo, tudo bem, mas já existiu o laudo ali. mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm muito respeitado sobre essa questão, sobre a criança ter o laudo ou não ter o laudo. Assim, eu vejo muitas mães sofrendo esses tipos de preconceito com as crianças, porque tem o autismo e os níveis, né? É 1, 2 e 3. Exatamente. E o mais severo acaba que tem colégio que não tá querendo nem aceitar a criança. Eu vejo assim, eu acompanho muito sobre essas questões de entrevista, colégio, e assim, mais midiático, né, professoras que dizem que tem medo de sofrer agressão por conta da criança. Eu acho que se a escola der um suporte adequado, com as devidas mediadoras, as devidas profissionais, eu acho que isso daí é reter, como é que eu posso falar? Isso traria uma resolução maior para o conflito. Mas eu Sim. acho que também tem a questão do ensino do colégio e de casa, é todo um trabalho em conjunto, né. Mas eu Aham. acho que a partir do momento que o colégio, ele não tem esse suporte também, ele lida com as crianças diariamente, acho que a partir do momento que o colégio não tem esse suporte, não dá esse suporte, ele tem grande responsabilidade nessa questão. Sim. Você como mãe, né, você poderia dizer melhor do que eu. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. A escola ela tem que se preparar para receber esses alunos, né, porque antigamente a gente tinha menos laudos, né, menos pessoas ou menos laudos, às vezes tinha mais pessoas e a gente não sabia. Hoje a gente tem pessoas laudadas comprovadas ali, que tem um TEA, que tem um TDAH, que tem Que um pode TOD, é. enfim. Hoje nós temos várias atipicidades, então a escola, ela tem que se preparar para receber esse aluno, né. Eu não posso, porque eu não conheço ou porque eu não estou preparada, simplesmente ignorar e não receber. Ela tem que se preparar, ela tem que capacitar os professores, ela tem que colocar o mediador, porque essa criança ela precisa ser recebida, ela precisa ser incluída de verdade, não só: "Ah, vou receber porque eu sou obrigada a receber". Não, eu vou receber porque eu preciso incluir essa criança para que ela venha ter o mesmo, condições de igualdade com outra criança típica, para que ela possa desenvolver, para que ela possa ser um cidadão que tem autonomia, né, de conhecimento e de vida também. É importante. E outra coisa, não é só importante só para criança. As crianças que lidam com outras crianças atípicas dentro da sala de aula, elas também se tornam pessoas melhores. Eu falo isso de carteirinha pela Sara. Uhum, A Sarinha, que tem a Manu, né, que a Manu é atípica, ela lida muito melhor com isso, porque ela já convive com a Manu ali. hum, Então, qualquer outra criança atípica, ela lida super bem, né, na salinha da Sarinha, tinha uma criança também com síndrome de Down, e isso era super comum pra Sara. Por quê? Porque a criança, ela tá sendo formada, ela tá sendo
preparada para ser cidadã. E quando ela já lida com isso desde criança, isso se torna muito mais natural para ela. A gente que é adulto que tem mais esse bloqueio, né. É, assim, quando a gente fala do adulto, eu vivenciei uma situação em um aniversário, né, o que que acontece? A criança tem muito pai que não aceita que o filho tem autismo, não sei se É, você tem, lida, tem. não sei se você sabe sobre essa Sim. rotina, né. Que o pai reluta muito, pai que eu falo assim, os pais, É, né, é. reluta muito com a criança você vê que ela tem alguma coisa ali, né, algum diagnóstico que o pai se recusa. E muitas das vezes eu também vejo por parte do colégio, essa requisição de laudo, essas coisas assim, e o pai batendo na tecla que o filho Não tem. não tem nada. É. Isso também é muito ruim. Isso é muito complicado. Então, assim, em uma roda de um aniversário, eu ouvi de uma mãe falando: "Meu filho não tem nada". Mas, assim, você via a criança se comunicando com outra criança, você via a diferença, né. Sim. Então, assim, também parte um pouco do preconceito de alguns pais de identificar sobre a questão se a criança tem um autismo, não tem. Que eu acho que a partir do momento que o pai identifica e começa os tratamentos, as terapias, você vê como as crianças evoluem. É isso aí. Então, É. assim, muitas das vezes também parte dos próprios pais em não aceitarem aquele diagnóstico do filho. É verdade, é verdade. Na escolinha da Manu, a diretora falava: "Real, eu tenho certeza que tem essa e essa criança que tem ou TDAH ou tem o TEA, que é atípica, mas os pais falam que não tem". E a escola chama para conversar, sinaliza alguns comportamentos, mas tem pai que ainda não aceitou, né. Na verdade, até às vezes sabe que tem, mas ainda não aceitou. Só que isso dificulta a vida da criança. Exatamente, a maior prejudicada é a É a criança. criança. É. Mas E vai os melhorar. amiguinhos em volta. Porque, assim, dava pra ver que a criança estava meio que excluída, que as crianças não estavam querendo brincar. Eu acho que acaba ficando a cargo dos pais dar esse primeiro passo, porque a criança não entende. Criança é criança, gente. É, é. Se a pessoa não parar para entender que a criança é criança, ela precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa ter todo aquele direito dela, garantir o tratamento, tudo isso. Se partir do primeiro princípio do qual os pais negam aquela situação, depois como é que vai ser essa vida dessa criança futuramente? É. É, até para a escola, quando a escola sabe não, porque a escola já sabe, ela detecta, né. Quando os pais aceitam em conjunto, a própria sala de aula faz essa inclusão da criança. Os coleguinhas sabem que ela é diferente, mas respeita, lida com aquela diferença, né, até para lidar no dia a dia é melhor também. E a gente estava falando sobre a questão das terapias, e hoje como é que está essa demanda no judiciário? Porque os planos de saúde eles estão rescindindo unilateralmente, Exatamente. para não ter que pagar as terapias. Os planos não querem cobrir as terapias, e está cada vez pior, né, para se conseguir as terapias pelo plano. Como é que está essa questão do judiciário e como é que quem tem o seu direito tolhido de não poder fazer, o que deve ser feito? Eu vou trazer uma questão fática que eu estou vivendo de um cliente recentemente. Aham, E já é cliente adulto, aham, tá? Não é criança, não. A esposa foi recentemente diagnosticada com autismo nível 1 e ele tem TDAH. O que que aham. acontece? A O esposa tem a TEA e ele TDAH. TDAH. O que que acontece? Eles têm um plano, só que é de coparticipação. Certo. Só que o plano, primeiro, estava limitando as terapias. Segundo, estava querendo que toda vez que pedisse terapia para autismo, para poder comprovar o laudo. Vamos supor, exemplo, vai ter que fazer terapia mês que vem. Ela ia ter que ter um laudo atualizado que ela tinha autismo. Se a pessoa já foi diagnosticada com autismo, por que que ela tem que ficar reiterando esse laudo? Tem uma lei específica estadual, esse processo do estado de Tem. São Paulo, que comprova que o laudo tem prazo determinado de É, autismo. é. Ingressamos com a ação, pedimos a liminar. Para quê? Para o plano de saúde parar de quê? De De cobrar um prender novo laudo. o novo laudo, parar de prender o reembolso, por quê? Onde esse casal faz terapia, é mais próximo da residência deles. E quando eles contrataram esse plano, eles justamente fizeram por quê? Porque tinha coparticipação, eles poderiam fazer a selecionamento, selecionar o local dos prestadores de serviços. Só que o plano, toda vez que eles faziam a terapia,
O plano negava o reembolso, negava o reembolso. Isso daí foi gerando quase 1 ano. Aham. Ingressamos com ação e pedimos a liminar ao juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância negou, alegando sobre a questão de quê? Porque como era coparticipação, eles poderiam pagar e depois ser reembolsado. O que que a gente fez? A gente entrou com agravo. Qual agravo é o recurso do indeferimento da tutela de urgência. A desembargadora entendeu que não existe isso de, ai, tem que atualizar o laudo do autismo. Certo. E também entendeu que o plano não pode ficar glosando, que seria prender, né? Não fazer o Aham. reembolso. O que que acontece? Qual seria a ideia do plano? Já tem a decisão, já tem a liminar, já tem tudo, vou parar de fazer isso. Os planos, eles não estão respeitando as decisões judiciais. Mesmo que sejam decisões judiciais favorável para a parte, continua fazendo, Aham. travando a terapia, fazendo tudo isso. Mesmo trazendo a questão sobre o quê? Do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que não pode limitar as terapias. Os planos continuam agindo de forma contrária às decisões judiciais. Então, quando a pessoa tem direito sobre a questão desse tratamento, questão do laudo, ainda mais autismo, porque essa discussão do autismo, ele tá, além de muito midiático, ele tá recentemente é o ponto número 1, questão de benefício LOAS e questão de processo de plano de saúde. Aham. O plano de saúde ele tem se negado a terapia, se negado a tudo. Vamos ingressar com a ação para quê? Para requerer essa tutela, para poder cessar essa questão de limitação de terapia, de Aham. proibição de reembolso. Então os planos eles estão com essas negativas e não estão cumprindo as decisões judiciais. Apesar de ter multa, estrondosa, porque tem plano aí que tá devendo a beneficiário de multa R$ 2 milhões. É? É, que tá sendo discutido no É porque não STJ. tá cumprindo, né. Exatamente, assim, não tô falando que é caso lá do escritório, mas a Aham. gente que vai fazendo os processos, vai estudando a jurisprudência, vai acompanhando, você vê que os planos mais famosinhos, né, para Aham. não citar nomes aqui, deve a beneficiários aí 2 milhões de multa, 3 milhões de multas que está sendo discutido no STJ, porque apesar de devidamente estimado, não cumpre. E não tá pedindo a penhora, não? Então, vamos lá. O que que acontece? Quando a gente fala de multa diária, a gente precisa entender como funciona a multa diária. Quando é deferida a tutela, para eles cumprirem, aí a empresa, o plano de saúde, ela tem que ser intimada. Aí conta-se a partir da data da intimação pessoal, que agora o STJ decidiu que você tem que intimar do deferimento da multa e do processo, é a intimação pessoal do réu. Começa-se a gerar aqueles dias multas. Certo. Dias multas. A parte não pode, do seu lado de má fé, deixar aquilo ali rolar para a multa não ser mais benéfica do que o direito, porque a multa, ela é um trabalho de coerção para quê? Para a pessoa ter aquele direito garantido. Certo. Quando chega lá no valor estrondoso de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, aí as empresas se manifestam. Os planos de saúde se manifestam para pedir o quê? A redução daquela multa. Só o que que acontece? A multa chega nesse patamar não é por causa do consumidor, não é por causa da parte autora, porque a parte autora quer que o seu direito seja atendido ali. Sim. Não se torna uma multa de 2 milhões do dia para a noite, se torna a partir do descumprimento da decisão judicial. Certo. Mas apesar disso tudo, os planos sabendo sobre essa questão de pode gerar multas milionárias, eles preferem empurrar o processo até lá em cima, até o STJ, para saber quando que vai ser julgado, para decidir se vai ou não manter a multa. Às vezes se paga esse até estrondoso de milhões de reais para a parte, mas a parte não consegue aquilo. Tá entendendo? É bem Aham. complicado. Mas sobre essa questão, voltando à questão da que a gente vai conversando e vai puxando uma coisa, vai puxando outra. Não, pode falar. Voltando a essa questão das terapias, o plano ele é obrigado a cobrir, Independente da quantidade. independente da quantidade. Tanto que quando a ministra do STJ deu a decisão, ela falou que quem decide as quantidades de terapia é o médico, não é o plano, Perfeito. entendeu? Então o plano tem que cobrir. Não sei se você viu recentemente que saiu uma matéria, foi acho que no Jornal Nacional, sobre a questão que o plano de saúde estava falando com os médicos oncologistas. De Não. Não viu, não? Então, sobre os médicos oncologistas passarem medicamentos menos onerosos para o plano de saúde no tratamento de câncer. Ih, não vi não, que horror. Eu não lembro qual é o plano de saúde, então não vou nem falar. Aham. Saiu na matéria que o plano de saúde, sob pena de descredencializar os médicos.
Porque eles tinham que Eita, passar as quimioterapias, os tratamentos mais mais baratos. baratos, porque se passasse tratamentos estrondosos, eles não cobririam. É, Eu falo assim, porque quando eu fiz o meu tratamento de câncer, eu fiz através do Hospital Servidores do Estado, certo. que foi em 2016. Fiz quimioterapia, fiz operação, fiz tudo. Aí quando eu descobri meu segundo câncer em 2019, eu já fiz pelo plano de saúde. Aí toda vez que eu fazia uma sessão de quimioterapia, aí virava o mês, eu recebia o formulário, né, a prestação de contas que o plano de saúde Aham. manda. Cada sessão de quimioterapia era em média de 150 a 200 mil reais. É mesmo? Eu tenho essa prestação de contas, acho que eles mandam todo mês, virava um mês, aí vinha lá, quimioterapia, os medicamentos que foi usada, bomba, tudo. E assim, para os planos de saúde hoje em dia, eu acho que eles vêm utilizando, não falo de todos, né, eu falo Aham. sobre esse da matéria que eu vi, que acaba trazendo um prejuízo à saúde da pessoa, né. O Estado, ele já tem um dever de garantir a saúde, Sim. no qual já se falha, né, É, sabemos. No qual a pessoa tem que se recorrer de um plano de saúde. Aí é. você paga-se um plano de saúde, que muitas das vezes muitas pessoas pagam sem condições, Porque é necessário, porque é questão de necessário, saúde. porque assim, o SUS é maravilhoso. Eu falo, o SUS salvou minha vida. Eu não tenho o que falar desabanando a conduta dos médicos. A minha médica oncologista que me tratou no SUS, me acompanha até hoje. Aquilo ali eu falo que não foi uma médica, foi um anjo de Deus que colocou na minha vida. E salvou minha vida, fez todo o tratamento. Na época, não tinha um medicamento que eu tive alergia ao medicamento da quimioterapia. Ela conseguia fazer troca com outros hospitais para poder me ajudar, para eu poder fazer a quimioterapia com menos enjoo. Então, assim, Entendi. você vê o dia a dia dos médicos que eles buscam de todas as formas para poder garantir um tratamento digno para aquela pessoa. Então, Aham. assim, a pessoa já busca o SUS e encontra barreiras, falta de medicamento, tudo isso. Eu falo disso porque eu já fiquei no SUS um mês sem fazer quimioterapia porque não tinha medicamento. Aí quando você vai para um plano de saúde que você paga, que você pensa que você vai ter a garantia de ter assistência daquele medicamento, de toda aquela situação, aí o plano de saúde fala: "Ah, você vai ter que passar uma terapia, você não pode passar o tanto de terapia, porque o plano para um plano não gastar tanto". Então, assim, tem que se socorrer do judiciário mesmo. Existe um ditado no direito, é que o direito não socorre aqueles que dormem. É. Então, a qualquer mínimo sinal de lesão do seu direito, você tem que se socorrer do judiciário. Acesso à justiça. Ai, não tenho condições de pagar um advogado, vou na defensoria pública. Você não pode deixar passar, porque é um direito seu. Seu direito É. já está sendo ferido a partir do momento que você busca uma saúde, um sistema que falido, É. e depois você paga um plano de saúde, aí o plano de saúde não quer cobrir nem as terapias do seu filho que tem autismo. O plano de saúde quer pedir que você sempre atualize um laudo de autismo? É. Ou quer limitar a quantidade, né. E é caro, né, plano de saúde hoje em dia tá cada vez mais caro. Não tá barato não, tá caro. É. É, é isso. E em relação ao direito de pessoas com deficiência, você acha que tem mais algum que a gente poderia citar ou você quer falar um pouquinho sobre o direito do policial e si? Acho que a Pular gente essa para essa parte. acho que a gente abrangiu bastante, né. Tá, tudo bem. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os direitos do policial, né. A gente foca muito no policial penal, porque como a doutora Carine, né, é nossa advogada parceira lá em PPED, então a gente acaba muito trabalhando com o direito do policial penal. Então possa ser que a gente encontre, também o direito de outros policiais, mas a gente às vezes acaba focando mais no policial penal, Isso. né. E hoje, qual o direito que a gente poderia falar um pouquinho aqui do policial penal? Vamos começar falando sobre a recomposição? Vamos, recomposição salarial, né, Uhum. que é uma pauta aí que a gente já vem pedindo há muito tempo no judiciário, porque administrativamente não se pagou, o judiciário recebeu, o legislativo recebeu e o servidor do executivo ainda não recebeu. Agora há luz no fim do túnel, né. Uhum. O atual governador, o Ricardo Couto, falou que vai pagar, acho que já sai até não sei se foi decreto, eu não li. Não sei se foi decreto ou resolução, mas saiu alguma norma já prevendo esse pagamento para julho, uma parte, e novembro, outra parte.
Aliás, no contra-cheque de julho para receber em agosto, no contra-cheque de novembro para receber em dezembro. Então, Karine, como é que está essa questão das ações de recomposição salarial, que nós ingressamos judicialmente, né, lá pela Uhum. IPPEG, e como é que tá como é que foi o histórico e como está agora essas ações? Então, a gente vem Perdão. buscando essa tutela judicial há algum tempo, né. É. Muitas delas, infelizmente, às vezes, acabam sendo improcedentes. O que que a gente vem buscando? Qual é a discussão principal? Que envolve o não pagamento ou não implementação integral da segunda e da terceira parcela, no qual representa aí, em média aí de 3,5% sobre a base remuneratória. O que vem acontecendo é que agora a gente vem aguardando, né, a questão do pagamento de forma administrativa. Ocorrendo o pagamento de forma administrativa, se o processo estiver correndo normalmente, esses processos que a gente deu entrada na recomposição, a Aham. gente pode pleitear dentro dos autos da mesma ação. Fica a Certo. critério do juiz de querer ou não julgar a causa, ou então ingressar com uma nova ação daqueles que receberam, para, se caso não venha a ser pago com a correção e com os juros de Aham. forma correta, ingressar para poder pedir essa esse valor, né, essa correção desses valores que não venha sido pagos corretamente. Aí a gente pode aproveitar também e falar sobre a questão da ação de juros e correção, Isso, fala um pouquinho sobre ela, sobre a questão do da da do promoção, né? exatamente, da promoção, e tem outra questão que você falou também, sobre a questão das pessoas que receberam a promoção e na época dos fatos receberam o valor sem o devido ajuste, sem devida a correção, recebendo só aquele valor que era para ter sido recebido na época, que muitas das Isso. vezes o Estado alega que está correto. Que a gente vem ingressando com ação, nessas ações a gente tem conseguido êxito, né. É. A gente vem trabalhando muito, o Estado vem até recorrendo, mas eles não conseguem esse êxito em segunda instância. Vem sendo considerado, né, porque a própria súmula do STF, deixa eu achar ela aqui, que eu anotei pra gente, trazer aqui pra gente conversar. Do STF não, STJ. Tema 905 do STJ. Consolidou os parâmetros da atualização monetária de juros e condenações contra a fazenda pública, inclusive tratando-se de aplicações do IPCA traço e com juros da caderneta de poupança, determinadas hipóteses conforme a natureza da condenação do período analisado. E depois da emenda constitucional 113/2021, houve a mudança também sobre a questão das discussões das condenações envolvendo a fazenda pública, passou a incidir a taxa Selic, uma única vez para fins de atualizações monetárias e remuneração do capital da compensação da mora até o efetivo pagamento. Ou seja, a pessoa recebeu, não recebeu os atrasados, o que que a gente ingressa? Ingressa com juros e correção, tudo certinho, para poder pedir o valor correto. A doutora Karen trouxe aqui a questão dos juros de correção, né, que a administração promove, paga os atrasados e não paga os juros de correção sobre esse valor. Isso acontece muito na CPEM, né, na antiga SEAP, porque lá as promoções estão muito atrasadas. Uhum. Eu não sei se você é da Polícia Civil ou da Polícia Militar, se vocês também recebem promoções atrasadas. Caso você seja promovido de forma atrasada e venha receber esse retroativo tem que vir com juros e correção monetária. Se não vier os juros e correção monetária, você pode ingressar judicialmente para requerer ao judiciário esses juros. E a gente, graças a Deus, tem tido muito êxito. Tem uma outra discussão que era sobre a periculosidade. Isso, a periculosidade ela está sendo discutida e a gente está trazendo isso até para um incidente de jurisprudência. Por quê? É isso aí que eu queria que você falasse. Então, vamos lá. Ingressa-se com o pedido da periculosidade. Certo. O juiz de primeira instância, ele nega. Na maioria das vezes ele nega, mas tem juiz que reconhece. É, Só que na maioria das vezes o juiz acaba negando. certo. Acabamos ingressando com o quê? Com um recurso. O que está acontecendo? A primeira turma e a segunda turma fazendária, elas estão com entendimentos diferentes. Eu trouxe os entendimentos aqui até para a gente poder falar um pouco para o policial penal entender melhor. Eu acho até interessante a gente falar sobre esse assunto. Deixa eu pegar aqui os entendimentos. Eu trouxe ele justamente para poder passar. Vamos lá. A primeira turma, o que que ela está entendendo?
sobre a questão que, enquanto o policial penal tiver de serviço, né, estiver na Aham, ativa, ele tem o direito da periculosidade. certo. A segunda turma, ela tá entendendo que a periculosidade já foi absolvida. Isso. Ela sempre nega, a segunda turma sempre Sempre nega nega. a periculosidade. Vamos lá, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui que eu trouxe até um dos julgados, é até interessante. A primeira turma manteve a sentença quando o Estado recorreu, isso daqui é o julgado de um processo no qual a primeira turma manteve. Ela Aham, manteve a sentença favorável no percentual de 230% sobre o vencimento base, no qual foi limitado no valor de 478, afastando a tese da extinção pela Lei 5.348 e registrando que não houve revogação expressa da periculosidade pela Lei 1.659 de 1990. Aí, o que que acontece? A primeira turma, ela reconheceu a GAP, né, mas também ela acolheu a questão da seguinte forma: o julgado da primeira turma reconhece a natureza, prolabore faciendo da verba, assegurando seu pagamento enquanto perdurar a atividade perigosa. Ou seja, enquanto o policial penal tiver na função, a primeira turma está entendendo que ele tem o direito à GAP. aham. O que que acontece na posição da segunda turma? Porque a gente já ingressou com alguns incidentes e está aguardando agora a manifestação do Estado sobre esse nosso posicionamento. Isso explica para quem tá em casa, Karine, a questão do incidente. Por que que você entra com incidente? O que que é um O incidente? incidente de jurisprudência é para poder garantir a decisão uniforme. Por quê? A primeira turma entende que o policial tem o direito Certo. ao recebimento dessa periculosidade. A segunda turma não. Então, como tem o desentendimento entre as turmas, para garantir a isonomia do direito do policial penal, a gente entrou com esse incidente de jurisprudência. Como funciona? A gente já entrou com alguns. O que que pode acontecer nesse meio período? Pode suspender todas as ações da GAP, da gratificação, ou, no julgamento de uma, vamos supor que a turma de divergência da Fazenda Pública, ela entenda que o policial penal vai ter direito a recebimento dessa gratificação de periculosidade, sendo pro labore faciendo, enquanto ele estiver na função. Se nessa turma de uniformização de jurisprudência fazendária entender que é direito dos policiais penais na ativa continuar recebendo, Aham, vai ser um entendimento só, e quando as pessoas entrarem com a ação, vai precisar ser identificado se o policial ainda está na ativa, aham. tudo direitinho para quê? Para estar recebendo esse valor. Agora, se for entendido que essa gratificação foi absorvida sobre a questão do entendimento da segunda turma, por quê? A segunda turma ela vem entendendo o quê? Que A 5348 absolveu. Exatamente. Então essa divergência foi que a gente entrou pedindo essa questão. Então, Teve ou não teve a a absolvição. absorção dessa questão? Aham, Essa é a pergunta central. O ponto central que a gente está fazendo é: a lei 5.348 de 2008 absolveu a GAP no vencimento base dos policiais penais ou apenas reorganizou a carreira sem revogar expressamente esse direito à gratificação? aham, Esse está sendo esse ponto central que a gente está pedindo para quê? Para que seja feita uma tese uniformizada. Para quê? Para evitar esse desentendimento, tanto da primeira turma, tanto da segunda turma, sobre o direito da pessoa receber ou não a gratificação. Porque, em primeira instância, o juiz, na maioria dos casos, ele nega. Aí recorre. Se for para a primeira turma continua mantendo a questão. Se ainda estiver na ativa, o policial vai receber. A segunda turma entende que não. Mesmo na ativa, não tem esse direito. Então, por isso que, como teve esse conflito, porque quando a gente ingressa com pedido de incidente de jurisprudência, a gente precisa demonstrar esse conflito conflito. entre as turmas. Vai ser julgado pela turma de uniformização. Então, o que pode acontecer agora, recentemente, é como as demandas estão subindo sobre a questão do conflito, por um período, ficar suspenso o julgamento, até essa turma de uniformização apresentar uma tese sobre essa questão.
Aí essa tese apresentada por a turma de uniformização vai valer para todas as turmas. Vai valer para Eles todas vão as ter que turmas. julgar, vira súmula? Vira o entendimento do tribunal. Ah, entendimento. Então esse entendimento vai ter que ser observado para todos os outros casos. Exatamente. Ah, perfeito. Karine, a gente já tá no tempo, né, Davi? A gente já tá no tempinho de quase encerrando. Você tem alguma questão, alguma coisa que você acha bem importante ter colocado e não foi colocado, pra gente poder estar encerrando? O abono, Ah, é o abono. o abono de permanência. Vamos lá, da decisão do STJ. Eu Tá. trouxe aqui pra gente sobre a questão do abono de permanência. Por quê? A decisão do STJ, apesar de ter sido direcionada aos servidores federais, analisando ponto a ponto, claro, eu trouxe aqui essa informação para a gente analisar cada caso ao caso do servidor, né? Sobre a questão do recebimento, sobre as férias e o 13º. Aham. Eu trouxe essa questão do abono, deixa eu pegar aqui pra gente aqui. São tantos direitos dos servidores, né, que a gente fica. É. O tema repetitivo 1233 decidiu que o abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente enquanto durar a atividade laboral, devendo integrar a base de cálculo das verbas calculadas sobre a remuneração, como cálculo o adicional de férias, gratificação natalina ou 13º. Eu fiz uma anotação muito importante aqui pra gente, por quê? Como eu falei, como se trata de servidor federal, né, a decisão do STJ, trata-se de servidor federal, a gente precisa verificar junto o quê? A lei estadual, sobre a questão dos policiais penais. Em tese, foi até que eu pesquisei que, em tese, o servidor público, né, entre aspas, se o abono é remuneratório das verbas de 13º ou 1/4 de férias são calculadas sobre a remuneração. Então, o abono ele tem que entrar na base, ou seja, essa lógica. O que que a gente pode fazer? A gente pode analisar ponto a ponto de cada policial penal. Por quê? Não é só você pegar e verificar se a pessoa recebeu ou não o 13º, precisa verificar o contra-cheque, tem até trouxe até uma lista de documentos, se você acha legal passar? Não, não, Não? não. Não, porque, né, é justamente sobre análise, sobre a questão do abono, não é sobre ingressar com a ação, é sobre a questão Aham. de o que que precisa analisar para verificar se a pessoa tem esse direito ao abono ou não. Os contra-cheques mensais, contra-cheque de dezembro, isso serve até para o servidor na casa dele mesmo, dele parar para pensar assim, será que eu posso pleitear esse direito futuramente? Então, assim, não Aham. é só analisar os contra-cheques. Fichas financeiras, base de cálculo do 13º, base de cálculo de texto de férias, todas essas questões. Por quê? Como eu bato na tecla que eu sou muito chata em trazer informação pública para poder verificar, para a gente poder ingressar com as ações necessárias, caso possível, né? Aham. E para verificar se o servidor teria esse direito ou não. A princípio, com a questão do STJ, fazer uma analogia ao caso dos servidores públicos estaduais aqui do estado do Rio de Janeiro, Aham. entendeu? Entendi. Mas você acha que dá para pedir essa analogia judicialmente? Dá para fazer esse mesmo pedido de extensão? Sim, a gente verificando junto com a lei estadual, a lei complementar do policial penal, a gente pode dar uma estudada para poder verificar se é possível ou não ingressar com esses pedidos. Entendi. Entendeu? Como eu sempre costumo dizer, o direito não é uma ciência exata, né? A Aham. gente se trabalha, a gente estuda, o advogado ele é o eterno estudante, para no final das contas a gente infelizmente chegar e falar, cliente, depende, a gente precisa sempre analisar ponto a ponto, caso a caso, para não trazer informações que não tenha conexões com a situação ou com o assunto, mas eu trouxe essa situação porque foi um tema que foi abordado pelo próprio STJ e que eu acho que vale a pena o servidor ele estar ciente sobre essas questões. Entendi. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer aqui, tá, Karine, por ter aceitado. Eu sei que você falou, é porque eu conheço tanta Karine, a gente conversa tanto, que eu nem percebo que ela é tímida. Ela falou: "Ah, eu sou tímida", Isso mesmo. mas nem dá para perceber, né. Então eu quero agradecer por ter aceitado o convite, né, eu espero que você de casa, seja proveitoso, né, possa tirar alguma dúvida, esclarecimento sobre algum assunto que a gente trouxe aqui, que seja de grande valia. E agradecer a participação, espero ter gostado e que a gente venha mais vezes falar de outros direitos. Sim, claro, com certeza. Estou sempre à sua disposição. Ah, e aproveitando, agradecendo pela parceria, né, com a IPPERJ,
Graças a Deus aí já tenho bastante tempo, já tem o quê? Uns 3 anos? Eu acho que é isso já há bastante tempo. Porque a gente já tá com 4 anos legalmente constituída, já é o segundo mandato, e você já pegou desde o outro, né. Nós Eu acho que já tem uns 3 anos. nessa luta do direito dos servidores aí, nessa É, estrada. porque o primeiro ano a gente no início não chegou a pegar, acho que já a partir do segundo ano da IPPES vocês já ficaram com a gente. E agradecer por essa parceria que graças a Deus tem dado certo. E lá na IPPES é assim, a gente pede administrativamente, não conseguiu, a gente tenta politicamente, porque politicamente também não dá para conseguir tudo, né. É, A gente não conseguiu, aí a gente vai para a última esfera que é o judiciário. Então quando a gente não consegue nem de forma administrativa, nem de forma política, aí a gente vai para a via judicial, brigar na via judicial, não é isso, Karina? exatamente. E a gente está aqui para poder atender todos os servidores, o povo aí, a galera aí do policial penal. É, se quiser a polícia militar também, a polícia civil pode vir que Estamos direito é o aí que não falta, né. exatamente, estamos aqui para poder garantir. Isso aí. Obrigada.